Shalom, amados! Mais uma escola bíblica, começando então o mês de abril. Como prometido, este mês é o mês em que eu vou falar bastante sobre a imortalidade da alma, aquilo que eu já tenho falado na Shaharit, né, na oração do nascer do dia. Então, aquilo que é também lá na Mariv que eu tenho falado, o que eu tenho defendido aqui neste canal. Bem, não sei se durante este mês ou no posterior vou conseguir fazer um debate em algum canal aí, vou mandar aqui o debate, né, repostar. Estou esperando alguém aceitar o desafio de debater a questão imortalidade da alma aí comigo. Então tá aqui o Olam Rabá e o Tribunal de Osíris. Então, na defesa, o que eu já falei aqui no canal, Salmos 30, verso 3, eu gosto muito desse salmo. Acho que eu já cantei ele aqui, né? Então tá aqui. Yahvah, fizeste subir a minha alma. De Nefesh, então é Napshi, minha alma. Da sepultura, então é do Sheol. Conservaste-me a vida. Então toda essa frase, conservaste-me a vida, cabe em raiar, vida, né? Viver. Riitani, a minha vida foi mantida, né? Manter a vida, manter a minha vida, para que não descesse ao bor, vem de yorad, né? Essa palavra aí, abismo, também remetendo a inimigo. Então é um dos salmos que há a maior defesa da imortalidade da alma. É comum na nossa Shaharit, na nossa oração da manhã, a gente recordar que o Senhor, mais uma vez, foi misericordioso conosco, nos trazendo a vida de volta. A gente não acorda mais um dia, a gente nasce de novo. É sempre assim no pensamento judaico. Então, o Senhor nos fez subir a nossa alma da sepultura, esse Sheol aí, sepultura é o mundo dos mortos, né? O local onde ficam os mortos, sepultura aí no hebraico. Então ele manteve a nossa vida, Riitani, para que ela não descesse ao abismo, ao lugar do inimigo, às posições mais baixas da terra, Bor, de Yará, enfim. Este salmo defende muito a imortalidade da alma. Então essa imagem aí, como a da abertura, da capa aqui deste vídeo, está aí o Tribunal de Osíris. Então Osíris era uma divindade ali do Antigo Egito, na época dos faraós, e era conhecido como Deus dos mortos. Também conhecido como a divindade da vegetação, do julgamento e do além. Olha a nossa palavra além. Olha aí que eu coloquei no título do vídeo. Olam. Parece, né? Sim, é o porvir. Isso no pensamento judaico, o Olam Rabá. Aí alguém vai falar, ah não, mas os judeus pegaram dos egípcios. Será que pegaram? Será que é paganismo eu dizer que a imortalidade dos mortos é uma verdade? Será que eu sou pagão, eu estou pegando do Egito? Será que é isso mesmo? Não. A gente vai ver aqui neste vídeo e toda a coerência comparando essas duas culturas. Então aqui, Osíris, ela é a divindade, essa divindade do Antigo Egito, o nome para o Deus dos mortos, o Deus do porvir, né, do além, que era a vida após a morte. Eles criam na vida após a morte. E nessa vida após a morte, nesse porvir, nesse além, você olha aí que tem uma balança. É a balança do julgamento. Era posto o coração do faraó. Ele tinha que estar equiparado ali. Porque se ele pesasse mais, ele então não entraria nesse porvir. Ele não entraria nessa vida após a morte. Ele não teria a imortalidade da sua alma. Parece um outro ali com a chavian, né, na mão ali também. Muitos elementos aí para a gente destrinchar ao longo deste vídeo. Então tem muita coisa aqui na CBD.
Por que eu estou trazendo coisa do Egito? Para a gente comparar. E olha como a palavra de Deus ela é verdadeira e como que Deus ele entra na cultura. Deixar a cultura influenciar a palavra de Deus é errado. Agora, a palavra de Deus ela penetra até na cultura, fazendo ser manifestada a glória de Deus e a sua palavra sendo manifestada no meio da cultura. Isso aí é se adentrar na cultura de outro. É a coisa que Deus fez também aí no Antigo Egito. Então havia um livro chamado Livro dos Mortos do Antigo Egito. E havia o tribunal de Osíris, que é dessa imagem aí que está na tela. E era o julgamento de Osíris, uma cerimônia em que era julgado o espírito para ele chegar lá no porvir, no Olam, né, no além. E ali numa das extremidades dessa sala, vocês podem ver que é o deus Osíris que está ali sentado no trono. E aí existem outros deuses que estão na presença de Osíris nesse julgamento do espírito. A gente fala assim alma, mas é espírito, tá? Porque é o espírito que volta para Deus. Isso é um entendimento intercultural sobre isso. E ainda tem outros 42 juízes que vão julgar todos os atos, todos os feitos aí desse morto, né? Que agora tem o seu espírito julgado. Então ali no centro da sala, a parte que tem ali o chacal, né? O deus chacal, que é o Anubis, ou Anupu, que é aquele que conta os corações, isso dentro da cultura egípcia, tá? Então, no centro da sala, colocava nessa balança que aparece aí na imagem, o coração do morto para ser pesado. Então, o deus chacal Anupu, ou Anubis, ele era o responsável por operar essa balança. Então, diante de todas as divindades, diante de Osíris, diante dos 42 juízes, o morto devia realizar confissão negativa à sua declaração de inocência. Então, o coração, né, dirigia-se o seu coração e era pedido que não contradizesse. É uma fórmula que aparece escrita no escaravelho do coração. Quem é que já ouviu falar sobre isso, né? Deixa aí nos comentários do vídeo. Era colocado um amuleto entre as ataduras da múmia perto do coração. Então, na altura do coração, nas ataduras da múmia, era posto esse amuleto, o escaravelho do coração. Então, depois de restar a fórmula, colocava diante de cada um dos juízes do morto e restava uma outra fórmula, na qual ele deveria declarar a sua inocência. Eu não pequei, eu não roubei com violência. Está entendendo aqui que é um estado de consciência após a morte? Então aqui é a consciência do espírito após a morte. Isso também é defendido na cultura do Egito. Eu não furtei, eu não assassinei homem ou mulher, eu não furtei grãos, eu não me apropriei de oferendas, eu não furtei propriedades do Deus, eu não proferi mentiras, eu não desviei comida, eu não proferi palavrões, eu não cometi adultério, eu não me deitei com homens, eu não levei alguém ao choro, eu não senti o inútil remorso, eu não ataquei homem algum, eu não sou homem de falsidades, eu não furtei terras cultivadas, eu não fui bisbilhoteiro, eu não caluniei, eu não senti raiva sem justa causa, eu não desmoralizei verbalmente a mulher de homem algum. Eu não desmoralizei verbalmente a mulher de homem algum. Deve ser repetida, porém direcionar a um Deus diferente. Eu não me profanei. Eu não dominei alguém pelo terror. Eu não transgredi a lei. Eu não fui irado. Eu não fechei meus ouvidos às palavras verdadeiras. Eu não blasfemei. Eu não sou homem de violência. Eu não sou um agitador de conflitos. Eu não agi ou julguei com pressa injustificada.
Eu não pressionei em debates. Eu não multipliquei minhas palavras em discurso. Eu não levei alguém ao erro. Eu não fiz o mal. Eu não fiz feitiçarias ou blasfemei contra o rei. Eu não interrompi a corrente de água. Eu nunca levantei minha voz, falei com arrogância ou raiva. Eu nunca amaldiçoei ou blasfemei a Deus. Eu não agi com raiva maldosa. Eu não furtei o pão dos deuses. Eu não desviei os bolos renfu dos espíritos dos mortos. Eu não arranquei o pão de crianças, nem tratei com desprezo o Deus da minha cidade. Eu não matei o gado pertencente a Deus. Olha que legal, são 42 confissões negativas do espírito consciente pós sair do corpo, né? Já morreu ali, né? O espírito do morto. Uma direcionada a cada Deus, sendo que uma delas ali se repete, indo a Deus diferente. São 42 juízes, uma diferente para cada juiz, perdão, não é cada Deus não. Existem os outros deuses ali na presença do Osíris, mas uma dessas confissões para cada juiz. São 42 confissões, cada juiz julgaria uma delas, uma por uma, na mão de cada juiz. Então isso aqui é mais o que? Atos cometidos contra os homens, né? Então era feita essa declaração. Você repara ali que tem Anubis. Anubis está prostrado, né? Ele está ajoelhado, como vocês podem ver ali. Então, Anupo ou Anubis ajoelhava-se junto à grande balança e ajustava o fiel com uma das mãos, ao mesmo tempo em que segurava o prato direito com a outra mão. O coração do finado era colocado em um dos pratos e no outro uma pena. Sério, uma pena. Tinha que ser menos pesado que uma pena, tinha que ser leve como uma pena. Então era posto ali uma pena que era o símbolo de Maat, a deusa da verdade. Então a verdade era o contrapeso com o qual se pesava o coração do morto durante o julgamento. Então, os antigos egípcios, como outros povos também, consideravam o coração como a sede da consciência. Então, ao ser pesado contra a verdade, verificava-se a exatidão dos protestos de inocência do defunto ali, como fosse a declaração do espírito dele após morrer. Como as negativas vinham de seus próprios lábios, ele seria julgado pelo confronto com seu próprio coração na balança. Então, aqui nessa balança, né, vocês podem ver ali, está equivalente, né, a pena da deusa Maat e o coração do morto está ali equivalente, sinal que ele foi verdadeiro em suas confissões. Isso aí no pensamento egípcio, tá? Assim, ao ser pesado com a verdade, era verificada essas confissões negativas dele. Se o morto tivesse pecado, o prato da balança pesava mais e o morto não era absolvido no julgamento. Então ele se tornava um djinn, né, no pensamento aqui mais para o árabe, né? Um demônio que ameaçava o equilíbrio cósmico. Eles trabalhavam muito a questão do equilíbrio, tá? Não vou falar aqui hoje, acho que nem para este canal é assunto que eu falo lá no outro canal. Questão do equilíbrio, da pirâmide, enfim, as ondas em hertz, né? As vibrações, tudo isso era do pensamento egípcio, algo que tem muita ciência aí. Nesse momento, então, o Amut, um monstro com cabeça de crocodilo, vocês podem ver aí, então, na imagem. Esse que está olhando ali para o lado, está no lado direito ali da balança, então ele é o Amut, é um monstro com cabeça de crocodilo e pata de leão, e também de hipopótamo. É uma quimera, né, isso daí. Ele iria devorar o morto. Quando não era devorado, o deus Shesmu arrancava-lhe a cabeça e castigava
de forma interminável. Guarda isso aqui, interminável. Olha o inferno egípcio. Eu acho que hoje não vai dar para a gente ver essa questão do inferno, lago de fogo. Eu não sei, né? Eu não quero deixar essa escola bíblica muito longa, né? Mas olha que legal. A Bíblia, ela fala do inferno de fogo, ela fala um fogo que não termina, ela mostra uma condenação para os ímpios que é interminável, desde lá da velha aliança até na nova aliança. Nós encontramos essas informações, e Yeshua fala sobre isso, João em Apocalipse fala sobre isso, e no Antigo Egito também, inferno que é interminável. Então não existe esse negócio de morreu, acabou, não. Ele vai ser castigado de forma interminável. Também no pensamento egípcio. Essa primeira parte do vídeo eu vou falar mais da questão do Egito. Depois eu vou trazer tudo à luz da Bíblia e vou comprovar para vocês, mostrando como que Deus entrou na cultura do Antigo Egito, como que Deus provou a sua fiel palavra. Então tá aqui, os castigos, né, seriam intermináveis no caso da balança baixar. Então tá ali o defunto, tá ali no lado esquerdo ali na balança ajoelhado, tá Anubis, tá ali do lado esquerdo da balança o coração do defunto, tá ali o Amut, que é esse crocodilo com hipopótamo e leão, né, essa quimera aí, a pena de Maat, ou Maet, né, a deusa da verdade. Lá na frente, a gente vai encontrar ali com a chave Anra. Tem dois com a chave Anra, né? Tem primeiro ali com a chave Anra o Anubis, vai chegando, né? A cabeça de chacal ali nele. Depois ele já está ali em frente à balança, enfim. Do outro lado, com a chave Anra, do lado direito, parece uma cabeça de peixe, né? Esse bicho esquisito aí. Com a chave Anra na mão, você sabe o que é a chave Anra? É essa cruz ali, com um negócio para segurar, tipo uma bolinha, né? Um círculo ali. Então, ele é a chave ali da vida, né? Isso vai levar para o mundo vindouro, para o Olam, ali, onde está Osíris ali, enfim. Juntamente com o morto ali novamente, né? O morto tá ali de pé de branco, depois ele aparece do outro lado ali, na imagem. Enfim. Esse outro ali é o Horus, né? Que vai apresentar o morto ao mundo vindouro, ao Osíris, caso a balança ficar equiparada. Agora, se baixar mais do que a pena de Maat, então o Amut vai devorar o morto. Enfim, o Osíris está ali sentado, né, no tribunal. Ao lado, nós temos as outras deusas ali. Lembra que eu falei que a presença de outros deuses? Tá Isis, a deusa Isis, aparece ali. Né? Nós temos ali, ó, deusas Isis e Neftis aparecem ali. Esse outro do lado, antes aí desse Horus, né? Do lado direito aí da imagem está o defunto de pele de novo, né? Tá o Horus à direita, à esquerda dele, mais próximo ali da balança, parece estar anotando, né, alguma coisa. É o Thoth. O que ele está fazendo ali? O Thoth é uma outra divindade. Ele está registrando o resultado da passagem. Então ele está mostrando tudo, anotando como que foi o julgamento. Olha, a passagem foi assim, foi julgado por 42 juízes, foi aprovado porque ficou equiparado com a pena de Maet. E então ele vai ser levado por Horus até a presença de Osíris para o Olam, para o além, para o porvir. Né? Ali em cima são os juízes, né? Ali não aparecem todos, mas são ao todo 42 juízes. Enfim. Então é esse o tribunal de Osíris. Conseguiram compreender? Agora eu vou trazer à luz da Bíblia essa questão. Então o que acontece em Êxodo capítulo 4, verso 21? Moshe ele vai voltar para o Egito. Quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Faraó já estava mais do que convencido
que o Senhor era Deus, que aquele povo era santo, era diferente, era separado, né? Ele era Kadosh, separado, santo, e não podia mais ficar ali no meio do Egito, se contaminando com o Egito. Mas ele não queria deixar ir, estava com o coração endurecido pelo próprio Senhor, porque no grande dia do juízo sobre a vida dele, né, o Senhor fez o quê? Uma enculturação. Ele entra na cultura do Egito e mostra a sua palavra. Então está aqui, endurecerei o coração. Novamente aqui em Shemot, Êxodo, capítulo 9, verso 12. Porém, Yahová, o Senhor, endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como Yahová tinha dito a Moshe. Então, novamente, né, mostrando aqui que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Depois disse Yahová a Moshe: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou Yahová. Louvado seja Deus. Lembrando que lá em Shemot 3, né, nesse livro de Êxodo, no capítulo 3, versos 14 e 15, Deus aparece a Moshe e lá no monte ele fala Arraiá, Arraiá, eu serei o que serei. Arraiá, eu sou o Senhor. E Yahová, ele é o que é, para provar isso àquele povo. Então o Senhor endurece o coração de Faraó e também dos seus servos. Então vemos aí a imagem novamente da balança, né, no tribunal de Osíris. Tá ali, Osíris está à esquerda aí. Tá Anubis ali. Tá o Tot, tá o morto. Do outro lado, né, a pena de Maat, o coração do morto, enfim. A chave Anra ali da passagem da vida. Essa balança, no caso do Faraó, que não queria deixar o povo de Israel sair do Egito, ela baixou. O coração dele pesou mais do que a pena de Maat. Então vamos entender o que é endurecer o coração. Essa expressão ela aparece em diversas partes. Eu li aí algumas, né, no livro dos nomes, né, o livro de Shemot, que é Êxodo, mas existem outras passagens também, inclusive aí no Êxodo, falando sobre endurecer o coração. Também nós vemos na Brit Hadashah, lá em Yohanan, capítulo 12, verso 40. Enfim, o que é endurecer o coração? Tem que ser no conhecimento da cultura hebraica. No hebraico, coração, a palavra coração se diz lebi. Endurecer o coração já é a palavra kabed, que no hebraico significa pesado. A gente encontra aí em Shemot, capítulo 7, verso 14, capítulo 8, verso 32, o texto que eu li, capítulo 10, verso 1, enfim. E a outra palavra é razak. O que é a palavra razak? Enquanto uma é kabed, a outra é razak. O que é a palavra razak? No hebraico, significa força. Azak, né? Razak vem de aziz, forte, força, né? O Senhor é minha força. Aí fala Yahová Azadi. Então, Razak aparece em Shemot, né? Êxodo 4, 21, 9, 12, que eu li. 10, versos 20, verso 27, 11, 10, 14, 8, também em Josué, capítulo 11, verso 20. Então, nós vemos Kabed, que nem sempre serve para coração. Por exemplo, quando fala das pragas no
capítulo 9 de Shemot, verso 18. Aí fala, eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito cabed, muito pesada. Também tem Números 11, 14. O povo era muito cabed, muito pesado, enfim, outras passagens. Endurecer e pesar foi o que Deus fez, está ali cabed em algumas passagens, né? Sobre o coração de Faraó. Deus pesou o coração de Faraó. Mas, como assim? Agora vamos entrar na cultura egípcia, e aí que é o interessante. Quando Deus entra na cultura egípcia e prova a sua palavra. Nós vemos aqui o que? Os egípcios entendiam que você tem um coração pesado, mais pesado que apenas de Maat. Você teria um significado de um muito pesado, né? Um significado eternamente penoso, porque você iria para o Olam, né? Para o além. Só que como? Após a morte, passar o tribunal de Osíris, a presença de 42 juízes julgando na presença dos deuses. Thoth, tem ali o deus Anupo, que é o Anubis, tem ali o Horus, enfim, na presença de Isis, Neftis. O que é isso? Então, se ele pesasse mais do que a pena da verdade, ou seja, se ele fosse um coração mentiroso, pois pesaria mais do que a pena de Maat, ele seria culpado. E essa culpa não seria assim, foi aniquilado. Por isso que a doutrina do aniquilacionismo não tem base bíblica, não tem base na cultura, nem na hebraica, nem na egípcia, não tem base. Porque existe o quê? Uma condenação eterna, sofrimento penoso eterno para aquele que tivesse o coração mais pesado do que a pena de Maat. Então, quando Deus afirma que o coração de Faraó está pesado, ou que ele pesou o coração de Faraó, ele está dizendo que ele foi condenado pelo Senhor. Então, ele ia passar pelo juízo dentro de sua cultura, sim. Só que toda essa cultura iria ser sujeita à palavra de Deus. Deus falou, pronto. Não importa a cultura, não importa se você crê nesse Deus, se você não crê, se você tem outros deuses, não importa. Tudo está sujeito ao nosso Senhor. Porque Ele é o Deus dos deuses. Agora você pode compreender melhor quando fala que Ele é Deus dos deuses. Então, Deus é o nosso Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Diferente desses falsos deuses que eram adorados no Egito. Que eles não poderiam julgar ninguém. Quem julga, na verdade, é Deus. Aí nós temos aqui Vaikra. Nós temos aqui Levítico, Vaikra 19, capítulo 19, versos 35, 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor. Tem um provérbio, é o 11:1. Salomão ele vai escrever assim: balança enganosa é abominação para o Senhor. Então fala, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ani Yahová, né? O verbo ser está não é muito usado assim no hebraico. O Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Então Deus liga o fato cultural entre os israelitas serem justos ao medir na balança com o fato dele os ter liberto do Egito, sim. Agora podemos entender melhor. Deus tinha medido Faraó e todos os seus oficiais, como fala, eu também julguei os servos dele. E eles estavam pesados demais. Então, o sentido da expressão, quando usa a palavra kabed, para o coração de Faraó, seria o fato de Deus não controlar o coração de Faraó, mas perceber que estava pesado na balança, ou seja, o coração de Faraó o condenou diante de Deus por não permitir Israel ser liberto,
Por isso Deus derramou sobre o Egito as suas pragas. E aí condenando, então, essa balança ela vai baixar no caso desse faraó. Falei de outra palavra, lembra? Palavra que vem de aziz, força, né? Que é a palavra razak. E ela é usada aqui, por exemplo, como fala que é algo forte. Lá no livro de Midbar, Bimidbar, que é o livro dos Números, capítulo 13, verso 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Então usa aqui a expressão razak. Agora vamos ver essa expressão aqui. Quando em alguns versos ali daqueles, inclusive um deles que eu li, nessas passagens no livro dos nomes, em Shemot, né, que é o livro de Êxodo, quando fala do coração de Faraó, também usa essa palavra razak, que vem de aziz, força. Então, Deus ele não forçou o coração de Faraó para que ele fosse mau e não deixasse Israel partir. Muito pelo contrário, Deus viu muito antes que o coração de Faraó era mau, colocando na balança e sendo pesando mais do que a verdade. Então Deus teria que fazer o maior esforço para medi-lo, enfim. Deus o mediu e o condenou. Então Deus é que faz essa medida, não é o Anubis ali não, é o nosso Deus, porque Anubis é ninguém, é nada. Então ele é que faz a medida e ele condena. Então aqui nós vemos que na cultura egípcia tinha a questão do Olam, a imortalidade da alma, a vida continuava. E isso também é no pensamento judaico. Deus ele entra na cultura e ele mostra, ele prova a sua palavra. Então vimos aí o tribunal de Osíris para finalizar pelo pensamento judaico. O que seria o Olam Rabá? O que seria o porvir? Olam ele pode ser traduzido como universo, por exemplo. Na nossa Bariká, né, nossa bênção, a Bariká é muito comum que nós usamos, nós que somos messiânicos, né? Nós que cremos no Senhor Yeshua. Então, nós falamos Barak Adonai, bendito o Senhor, Eloheinu, nosso Deus, Melech Haolam, o rei do universo. Então, Olam significa o universo. Só que o que é o Olam Rabá? É o mundo vindouro, é o porvir. Então, se tem um mundo vindouro, existe uma vida após a morte. E é isso que creem os judeus. E isso não é influência egípcia, isso já existe desde sempre. Bendito seja o Senhor, né? Barak Adonai, Yahvah Israel, o Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. De século em século. É Olam aqui, né? O porvir. Então, é o tempo por vir eternamente. Porque a vida após a morte ela é uma vida eterna. Esse é o entendimento. E o entendimento fica muito claro aqui no Salmo 23, o verso 6, que é o último verso. O salmista Davi ele fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Yahvah por longos dias. Quando ele fala isso, aí a gente pensa, casa do Senhor. Davi era do tempo que só tinha o tabernáculo, ele tinha um desejo no coração de construir uma casa para o Senhor. Mas quem constrói é seu filho Salomão. Davi ele não construiu. 1 Crônica 17 está a resposta, que ele não construiria. Né? No verso 10 fala que o Senhor faria essa dinastia e fala ali posteriormente que é daquele que viria dos lombos dele, de Davi, que faria. Bem, então qual é a casa do Senhor aqui? Ele fala isso também diversas vezes. Nós vemos salmos como o Salmo 122 que também fala dessa questão. O que é a casa do Senhor nesse contexto, quando não havia ainda templo em Israel para o Senhor habitar? Ficava na tenda de um lugar para o outro lugar. O que é a casa do Senhor?
Essa casa do Senhor, ele está falando do porvir, do trono dele que é lá na glória. Ele está falando do século vindouro, e aqui ele está falando da vida eterna. Então, se existe essa imortalidade com a vida após a morte, também há uma condenação. Eu vou falar aqui resumidamente da condenação. Nós já vimos ali que o Antigo Egito, ele acreditava sim no inferno eterno. Caso aquele coração baixasse mais do que a pena de Maet, que era a pena da deusa da verdade, então aquele morto iria para a punição eterna. Então, há uma punição eterna? Sim, o povo de Israel também tem esse conhecimento. Então está aí o último verso de Isaíahu, último verso de Isaías, Isaías 66, verso 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, ou seja, que distorceram a verdade. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne, ou seja, nunca vai apagar esse fogo, nunca. É um tormento eterno. O que aconteceu com o Faraó? O coração dele baixou mais do que a pena da verdade, da deusa da verdade, de Maet. Prevaricou a verdade, prevaricou contra o Senhor. Então, nunca morrerá o verme que vai comer o seu corpo, o seu fogo nunca se apagará. Então será um horror a toda a carne. Essa é a condenação eterna. Então, o espírito, ele sai consciente. Ou ele vai para o Olam Rabá, que é o porvir, o mundo vindouro, o século vindouro, né? A vida é eterna, ou ele vai para a condenação eterna. Daniel capítulo 12 vai falar a mesma coisa, diversas passagens aí na Velha Aliança, né? Também chamado de Velho Testamento, como também em todo o Novo Testamento. Bom, este é o vídeo, né? Muito obrigado por ter assistido. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para alcançar mais pessoas e Deus abençoe a sua vida. Um ótimo domingo.